Bem, vamos à nossa lição de hoje. Abra o livro de Marcos, capítulo 10, por favor. Versículos aqui, esse encontro com Jesus, tratando nossos encontros aqui de Jesus com seus contemporâneos. A lição 10, que é a lição de hoje, vai tratar do encontro com um jovem rico, mas insensato. É o título da sua lição de hoje. Um jovem rico, mas insensato. E esse episódio é narrado pelos três evangelistas, Marcos, Lucas e João. Eu escolhi nós lermos o texto de Marcos, só que não vamos ler todo o texto, só do versículo 17 a 22. Alguém quer ler esse texto? Marcos 10, 17 a 22, por favor. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Quem é bom senão um, e é Deus? Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro do céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Muito bem. Retirou-se triste. Assim como todos aqueles que retiram-se de Cristo, retira-se triste. Não há felicidade fora de Cristo. Não há. Jovem rico, mas insensato. É o assunto da lição de hoje. O que significa a palavra insensato? Um jovem rico, não é defeito não ser rico, mas insensato. O que significa a palavra insensato? Eu vi algumas definições. Jovem rico insensato é aquele que perdeu o bom senso, que perdeu o bom senso, que perdeu a capacidade de julgar, que perdeu a capacidade de raciocinar, que perdeu o juízo. Lembra o episódio do filho pródigo? A Bíblia diz que o filho pródigo pegou a herança do pai, foi embora, gastou o seu dinheiro, não sei quanto tempo que ele levou a gastar aquele dinheiro, por certo muito tempo, que era muito dinheiro. Gastou dinheiro com tudo, com mulheres, com orgias, com baladas e coisas seguintes, idênticas, e depois ficou pobre. Mas precisava comer, tinha fome, foi-se e empregou um criador de porcos. Para um judeu, cuidar de porco era a coisa mais humilhante que podia ser na vida dele. E a Bíblia diz que ele, ali, cuidando dos porcos, queria comer a comida que os porcos comiam, mas não podia. E naquele instante, quando chegou no fim do poço, o que ele disse? Essa frase que eu quero que vocês digam. O que ele disse? Quando estava no fim do poço? Não, antes disso, é alguma coisa lá. Caindo em si. Caindo em si. O que significa isso? Significa que ele estava fora de si. Estava louco. Quem está fora de si está louco. Caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui morro de fome?
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou mais seu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. E o resto você já sabe, como o pai o recebeu. Mas a expressão foi essa: caindo em si. Significa que ele estava fora de si. E estando fora de si, estava louco. E meus amados irmãos, tem pessoas que fazem coisas absurdas porque estão fora de si. Eu disse outro dia aqui e repito, o crente está sempre preparado para isso. O crente está sempre pedindo a Deus que livre do repente. Que livre de tomar atitudes impensadas. O crente tem que orar muito a Deus para evitar que ele tome atitudes, que ele fique fora de si. E às vezes a coisa nos acontece e nos deixam fora de nós, não é isto? Como diz o caipira, nos deixa fora de si, né? Não é verdade? Não digo o poder do Satanás, mas não está na mão de Deus não, viu? Eu acho que sim, viu? A maior parte sim. Eu não percebi, eu acho que sim, porque a gente vê certas coisas muito estranhas. Então tem pessoas que fazem coisas absurdas porque estão fora de si. E quando elas caírem em si, quando elas caírem em si, vão ver que loucura fizeram. E aí, já é tarde. Eu disse outro dia aqui que você pode, de repente, até tomar atitude, até tirar a vida de alguém. Se você está muito momento por pego de surpresa, e você for não pensar, não der tempo para pensar, você, no repente, se pode fazer coisas, dizer coisas, e isso é muito mais fácil, não? Ou fazer coisas terríveis, da qual você vai se arrepender, que você vai sofrer o resto da sua vida por causa de atitude impensada. Aconteceu há pouco tempo esse fato com a minha família, com a elemento da minha família. Tomou atitude desse jeito. E hoje está começando a refletir de todas as loucuras que fez. Tarde demais. Meus irmãos, então é o seguinte: nem todos os feitos de Jesus, no ministério de Jesus Cristo, foram narrados por todos os 4 evangelistas. Por exemplo, esse episódio do moço rico, ele foi registrado pelos 3 evangelistas chamados sinóticos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. E tem esse nome sinótico porque tem forma de sinopse. Uma palavra meio estranha, né? Sinopse, que significa resumidos, resumo, sintético ou sumário. E é interessante que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos têm o mesmo título. Você sabe que os títulos que estão na Bíblia não são inspirados, não é isto? Mas aí tem os mesmos títulos: o jovem rico. Os títulos que estão aí na Bíblia não são inspirados. São determinações do assunto dentro da Bíblia. Mas uma coisa interessante, que os 3 evangelistas usaram o mesmo título. Repito, o título não é inspirado. O jovem rico. Mas só o evangelista São Mateus que diz que esse personagem que procurou Jesus era um moço. Agora você deve voltar aí, vai ser chamado para voltar várias vezes em Mateus, Marcos ou Lucas, aí fazer algumas diferenças, certo? Vai lá no texto de Mateus, que trata do assunto, veja o versículo 20 e 22. O único evangelista que diz que essa pessoa procurou Jesus era um jovem.
queres ser perfeito, vai, vende os teus bens. 20 e 22, é isso mesmo? Está lendo? Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, ouvido. que o supliste, você dono de muitas propriedades. Tendo o jovem ouvido, o único lugar que chama de jovem é em Mateus, nesse texto aí. Os outros falam diferente, né? Mateus e Marcos falam que ele era dono de muitas propriedades. O evangelista São Lucas diz que era certo homem de posição, ou a expressão de Lucas, riquíssimo. Era uma pessoa riquíssima. Agora, meus irmãos, o objetivo da lição de hoje, tratando desse assunto do jovem rico, o objetivo da lição é para que reconheçamos que a salvação é o nosso maior tesouro que nós podemos receber na vida. A salvação é o maior tesouro. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Recuse as suas riquezas. Quem tem riqueza não tem um tesouro. Tesouro é mais do que a riqueza. E em troca dos teus bens, lhe darei um tesouro no céu. Sabe que a salvação é a doutrina mais importante da Bíblia. A doutrina chamada da soteriologia. Quando se estuda a respeito da teologia da salvação, a salvação é estudada como tema a doutrina da soteriologia. A salvação pertence a Deus. O apóstolo Paulo declara que Deus é o autor da salvação. Esteja atento a alguns textos que eu pedi aqui. Por favor, alguém abra aí em Colossenses 1, 13 e 14. Eu pedi um irmão que leia. Um homem, um irmão. E uma irmã leia 1 Timóteo 1. Por favor, para andar mais rápido. Então a Bíblia diz que Paulo declara que Deus é o autor da salvação. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção dos pecados. Autor da salvação. Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, mas isso é nos evangelhos, né? Na principal. Mas lá no Velho Testamento, o profeta Jonas também fez essa afirmação. Abra o livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9, por favor. Nós estamos estudando aqui na escola de Calvin, a respeito de Jonas, né? Alguém está fazendo um paráfrase da sua viagem lá. Jonas 2,9, quem vai ler? É o Velho Testamento. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Esse é o ensino de toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. A doutrina da salvação, ela é estudada em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. O que é a salvação? Diríamos assim de início que a salvação é uma dádiva a ser recebida. Presta atenção nisso. A salvação é uma dádiva de Deus a ser recebida e não um alvo a ser alcançado. Isso significa que a salvação não é um prêmio. A nossa salvação não é uma recompensa. Jesus disse no Evangelho de João, versículo 10, capítulo 10, 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. A salvação é um presente que Deus nos dá, imerecidamente, pela sua graça. Graça é um favor imerecido. A graça de Deus, que é melhor do que a vida, diz o Salmo 26, a graça de Deus, que é maior do que os nossos pecados. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não há tamanho, quanto mais pecado tem, mais a graça de Deus atua. Então ninguém se perde
porque pecou demais. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A salvação se originou com Deus Pai, foi realizada pelo Deus Filho, e ela é aplicada ao nosso coração por meio do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Veja, meus irmãos, que o moço rico, ele imaginava o que é corrente ainda hoje. Ele foi a Jesus e disse: bom mestre, o que ele disse em seguida? Que farei para herdar a vida eterna? Você sabe que essa ideia que mais as pessoas pensam quando se fala de salvação, né? E quando diz que é de graça, é um presente de Deus. Ele então, esse jovem, ele imaginava o que é corrente ainda hoje. Que farei de bom para herdar a vida eterna? Qual foi o erro dele aqui, nessa pergunta para Jesus Cristo? Os dois verbos juntos aí, os dois verbos fazer e herdar, esses dois verbos fazer e herdar, colocados juntos, eles revelam o ponto de vista religioso comum ainda hoje, baseado nas obras e nossas justiças próprias. O homem quer saber o que ele tem que fazer para ser salvo. E é muito comum isto. Nós muitas vezes, em trabalho de evangelização, fazíamos o nosso trabalho pessoal e com a igreja fazendo, quase sempre a minha pergunta, quando falava se alguém queria aceitar o evangelho, depois de fazer toda uma explanação a respeito da salvação, eu perguntava: você quer aceitar Cristo como seu Salvador? O que eu tenho que fazer? Nada. Aceitar Cristo, a obra já foi feita. Os espíritas são os que admitem a salvação, católico também, mas os espíritas muito mais ainda, porque se preocupam muito em caridade, né? Você sabe que a maioria das instituições de caridade no Brasil e no mundo são espíritas, porque eles admitem que é fazendo bem aos outros, é fazendo caridade para os outros, é fazendo bem a alguém, dando as coisas para os outros, é que você é salvo. Deus olha para você e diz: oh, você é bonzinho, eu vou salvar você. A pessoa faz a sua salvação. Esse é o grande perigo hoje, é que as pessoas pensam que elas fazem a salvação. Eu sempre digo, quando eu cheguei nessa igreja em 1967, tinha um senhor aqui, que ele fazia muito trabalho de evangelização. Isso ele fazia mesmo. E ele dizia: pastor, fulano aqui na igreja foi eu que converti. Esse aqui foi eu que converti. Esse aqui outro foi eu que converti. Eu nunca fui falar nada contra ele, mas pensei, ele não converteu ninguém. Você foi instrumento da conversão da pessoa. Você foi instrumento de Deus para isso. Mas quem converteu é o Espírito Santo. E outra coisa, aquele que se converteu já estava eleito para isso, antes da fundação do mundo. Senão não seria salvo. Então os dois verbos fazer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Esses dois verbos colocados juntos revelam o ponto de vista religioso comum ainda hoje, baseado nas obras e justiça própria. Fazer para herdar, fazer para receber. E lá na carta de Paulo a Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz lá, de cor: pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pode falar, minha irmã. É como a gente vê grandes igrejas dizendo: se você fizer isso, você vai perder a salvação. Isso. Então, isso não é salvo, a salvação não se perde. Mas você sabe. Deus, se é dom de Deus, ele me dá, só ele poderia tirar. Isso é doutrina presbiteriana. É verdade. Porque são os calvinistas, os arminianos, eles admitem a perda da salvação. Os arminianos e a igreja evangélica, muitas igrejas. Bom, meus irmãos, sinceramente, eu descobri uma coisa no meu ministério presbiteriano. Eu comecei meu ministério também sem entender muito disso. Eu também fui um pouco arminiano no início do ministério meu.
Ou não, ministério, até o ministério, não, o ministério já tinha decidido sobre isso. Mas eu falei muitas vezes nessa igreja aqui, quando eu era jovem, em casa, adolescente, eu tinha um problema seríssimo quanto a isso. Porque eu fazia... Admite que se perde a salvação. Perde a salvação. Então eu sofri muito por isso, porque tinha dia que eu achava que eu estava bem. Os irmãos já conhecem a minha frase, né? Eu dizia, Senhor, se quiser me buscar hoje eu estou tinindo de bom. Havia outro dia assim, eu não venho hoje não, porque a coisa está brava aqui embaixo. Eu não estou preparado não. Olha, eu fazia a minha salvação. Isso é a ideia. Gente, quando eu cheguei nessa igreja, repetiu o ano 67, eu fazia uma pergunta seguinte, como fazia outras igrejas também, quando eu fui pastor de outras igrejas. Você tem certeza da sua salvação? Eu fiz muitas vezes publicamente essa pergunta dos cultos de quarta-feira, a igreja reunida. As minhas respostas eram 3 respostas que as pessoas me davam. Senhor, pastor, eu tenho, graças a Deus. Muito bem. Ou dizia, eu não tenho. Ou dizia, às vezes tenho, às vezes não tenho. Então eu descobri que havia muitos arminianos na igreja presbiteriana. Quando existe pastores presbiterianos que são arminianos. Por isso que eu lutei muito, trabalhei muito na minha vida nessa doutrina da salvação eterna, da salvação que nos é garantida. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, nunca lançarei fora. Minha irmã pediu a palavra ali, eu passei. O que foi? Às vezes a gente convida a pessoa para vir na igreja, e a pessoa através pedindo, fala que a pessoa ganhou a alma. A pessoa não ganhou, né? Eu tenho uma memória de dizer. Realmente a gente... Porque uma pessoa mesmo falou para mim. Ela conheceu a palavra através de mim, para a igreja, depois se converteu, se batizou, tudo, era convertida, batizada era por outro. Aí um dia eu conversando com uma pessoa, na minha vida era por aí, não é tipo que me ganhou pro Senhor. Tá. Você foi instrumento, sim. Você foi instrumento para isso. Você foi instrumento para isso. Porque a Bíblia diz assim, lá em Romanos capítulo 10, como ouvirão? Se não há quem pregue. E como pregarão? Se não for enviado. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Embora Deus nos elegeu-nos para a salvação, mas a salvação só vai acontecer se a pessoa eleita ouvir. Por isso estão os missionários nesse Brasil, esse mundo afora, esses missionários sofrendo terrível lá, porque eles sabem que lá no meio daquele povo terrível que merecia morrer, todo mundo botar no paredão e matar, eles sabem que no meio das pessoas tão incrédulas, tão terríveis, há eleitos lá dentro, não sei quantos, e que eles precisam ser alcançados, eles precisam ouvir. Não pense que a igreja vai encher porque os eleitos estão aí e vão se converter. Não, eles precisam ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Todos nós somos enviados. E Deus tem colocado no seu caminho pessoas que precisam ouvir o evangelho da sua boca. E às vezes você passa e não fala nada. E o profeta Ezequiel é duro nessa mensagem. Se Deus colocar no seu caminho alguém para ouvir o evangelho e você não falar com ele do evangelho, ele vai se perder. Mas Deus vai requerer das suas mãos o sangue daquela pessoa. Eu não sei como vou fazer isso. Então eu fico muito medo de pessoas que às vezes nunca pregam o evangelho para ninguém. Não é possível que Deus não preparou alguém no seu caminho para ser evangelizado. Pode falar, meu irmão. Eu sempre estou nessa parte. Tem gente que fala, eu não tenho dom para falar do evangelho. Eu acho que não precisa ter. Só em você falar a verdade, entendeu? Que Jesus é o principal da salvação, já é um caminho. Já falou. Há muita gente que acha que chegando folhetim nas caixas aí. É uma maneira. É uma maneira. Mas é uma maneira, a meu ver, meia covarde, né? Porque você... É uma maneira. Porque colocando lá um folhetim na caixa de caixa, pode ser que a pessoa leia, vai aceitar.
vai procurar uma igreja, lá tem o endereço da igreja às vezes, coisas assim. Mas a gente tem que fazer um pouco mais do que isto. Falar do Evangelho. E a maneira mais própria, lá Paulo, só no livro de Atos dos Apóstolos, ele narra 3 vezes a sua conversão. Lembra o moço que foi curado? Perguntaram, é você mesmo que era aquele moço cego? Sim, sou eu mesmo. Quem te fez isso? Eu não sei quem fez isso. É um homem chamado Jesus. Olha bem que o homem não era crente ainda, ele já estava evangelizando. Ele não era crente, ele estava evangelizando. E o dia ele encontrou com Jesus, Jesus disse, sou eu. Mas a coisa interessante é que ele dizia uma frase muito importante. E insistiram, falaram com ele, falaram a segunda vez, falaram a terceira vez, chamaram os pais e perguntaram, é ele mesmo, seus filhos? O pai disse, é ele mesmo, ele é de maior, que ele responda por ele lá. Chega de perguntar esse assunto para ele. Foi perguntar para ele de novo, ele disse, uma coisa, quem é esse homem? Eu não sei quem é ele. Uma coisa eu sei, eu era cego, hoje eu vejo. Você quer testemunho maior que esse? Diga isso só. Eu era perdido. Eu era transviado. Hoje eu sou uma pessoa salva. Isto é, eu era cego. Hoje eu vejo. Você quer milagre maior que esse que ele fez? Então não precisa muita coisa, muita retórica, muita coisa não. Basta dizer poucas coisas. Mas falar da sua fé, falar da sua crença. O que Deus fez com você. Agora, se Deus não fez nada na sua vida ainda, você não tem palavra para evangelizar ninguém. Embora que mesmo assim você pode trazer alguém para Cristo, falando mentira dele. É verdade, né? Fala. Você estava falando das obras, os espíritos, os católicos se apegam às duas obras, de Efésios 2:8-9, mas Tito também fala, né? Capítulo 3, verso 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é por obras da lei. E diz Paulo, pela graça sou salvo por meio da fé. Salvação não é para quem quer, mas para quem foi eleito e chamado para a salvação. Vamos lá em Romanos capítulo 9, se tem algum versículo lá, mas é bom ler isso aí. Romanos capítulo 9, alguém pode ler o versículo 14 até o 16 e o versículo 18. Aqui é bem claro, já citei aqui alguns versículos aqui. Então, pode ler. Romanos capítulo 9, 14, 16 e 18. Que diremos, pois, a justiça da parte de Deus? Não. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover de misericórdia. Presta atenção nisso aí. Compadecer-me-ei de quem me aprover de compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. E começa, há injustiça da parte de Deus? Não. Você leu o 18 também? Então, não é de quem quer, nem de quem corre, nem de quem faz muita coisa bonita, obra, para aquilo que Deus quer para a sua salvação. Então entendemos uma coisa aqui, voltando ao caso do moço rico, saber as coisas de Deus não significa conhecer a Deus, não? Vai lá no Mateus, que não sei se está aberto o seu livro de Mateus, algum deixa em Mateus, de Marcos e Lucas, Mateus 19, que é o texto do moço rico, versículo 17 a 20, por favor, Mateus capítulo 19, 17 a 20. Eu disse saber as coisas de Deus não significa conhecer a Deus, presta atenção. Respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Ficou o jovem. Tudo isso é observado. O que me falta aí?
Presta atenção. Saber as coisas de Deus não significa conhecer a Deus. Aí está um exemplo. E há na vida real da igreja hoje, muitos crentes assim, como o moço rico. São campeões nos concursos bíblicos, conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, já leram a Bíblia, se ufanam de ter lido a Bíblia 10, 15 vezes do Gênesis ao Apocalipse, mas não conhecem a Deus. Eu conheci um senhor que toda vez que encontrava com ele, era parente lá da minha esposa, ele se ufanava, né? Você já leu a Bíblia alguma vez? Perguntava para mim. Falei, já, leio todo dia a Bíblia. Não, estou dizendo ler de Gênesis ao Apocalipse. Falei, já li algumas vezes. Eu não costumo ler de Gênesis ao Apocalipse. Eu começo de Salmo, vou até o Apocalipse, depois começo de Gênesis, vou até Provérbios, qual livro antes de Salmo? Jó. Né? Então, eu faço isso. Já comecei a ler a Bíblia lá das epístolas de João, terminei em Apocalipse, voltei lá de Salmo, fui até as epístolas próximas, depois... Eu fiz isso. Às vezes pego, como agora, a última vez, só um minutinho. Agora estou lendo outra vez, comecei em Gênesis, estou no livro de Isaías. Estou indo, devagarzinho. Esse homem se ufanava de ter lido a Bíblia 14 vezes, não sei quantas vezes. Mas a vida dele era uma vergonha. Fala, Adalto. Olha, eu acho, meu ponto de vista, eu analisei sempre pensando, a gente lê a Bíblia toda, porque tem gente que nunca leu todo, leu salteado, agora encontra aquelas pessoas que dizem assim, está na Bíblia, e é uma heresia. Como é que ele pode provar sem que ele nunca leu? Mas aí você vê esse político aí citando a Bíblia, cada absurdo, dizendo que é bíblico, né? Diz que está na Bíblia. Dizendo que está na Bíblia, né? É impossível. Sofrem, né, pastor? Então, mas infelizmente é assim, há uma frase bonita. Eu até brincava aqui algumas vezes, parei de brincar, que a pessoa achava que eu estava sendo herege. Falei, meu irmão, eu escrevi alguma coisa aqui, devia estar na Bíblia, não está, eu coloquei aqui na era brincadeira, é claro. Uma frase, uma coisa assim. Olha, eu escrevi uma coisa aqui interessante para você ler. Como até ver a vida começar até a minha aula aqui dizendo isso. Pense nisso, né? Ou para você meditar. Então eu dizia, esse aqui deveria estar na Bíblia, não está, eu escrevi aqui. É brincadeira, é claro, a Bíblia é completa. Né? A Bíblia é completa. Então, há na vida real, vamos voltar ao nosso assunto aqui, muitos crentes assim, são campeões nos concursos bíblicos, conhecem muito a Bíblia, mas não têm experiência com Deus. Conhece a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Há igrejas que conhecem muito, ou muito pedem muitas bênçãos de Deus para a vida das pessoas. Pensam em bênção, mas não pensam no doador da bênção, que é Deus. Jó terminou, depois de todo o sofrimento dele, no capítulo 42, versículo 5. Alguém sabe o que está escrito lá? De cor? Jó 42, 5. Eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço, porque os meus olhos te viram. Conhece que a história também do poeta e o Salmo 23? É conhecidíssima, né? Uma festa muito importante, um poeta estava lá e falava bonito e tal. Daqui a pouco declamou o Salmo 23, né? E todo mundo bateu palma para ele, aquela declamação linda do Salmo 23. Mas ele disse, eu só vou declamar Salmo 23, e queria humilhar. Tinha um pastor na reunião, ele disse, eu vou declamar, mas eu gostaria que depois o pastor também declamasse o Salmo 23. Quer dizer, ele não vai saber declamar nada, né? Coitado. Aí ele declamou o Salmo 23, o poeta lá, o homem com a voz bonita, bateram um palmo para ele, ficar de pé. Aí o pastor começou a falar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E foi dizendo isso em tons assim, não poéticos. Quando ele terminou, ninguém bateu palma, todos estavam chorando. Uma coisa é conhecer o Salmo 23, outra coisa é conhecer o pastor.
do Salmo 23. Então nós notamos que existe na igreja hoje pessoas preocupadas em guardar mandamentos, são muito afoitas em sinistros, preceitos, princípios que regem a religião, são ortodoxos 100%. Encontramos pastores assim, crentes assim, que são ortodoxos 100%, observam as leis da igreja, observam todas as mínimas coisas da lei, mas desconhecem o que é ser um cristão de verdade. Não sabem o que é uma vida de santidade. Aprendemos com a lição de hoje também do moço rico e insensato, que o fato de ser religioso, de ser espiritualista, como alguns dizem, qual a sua religião? Eu sou espiritualista. Eu não sei o que quer dizer com isso, eu gosto das coisas espirituais. Então, o fato de ser religioso, ser espiritualista, não significa, não é sinônimo de estar salvo. Veja uma coisa interessante, veja que este jovem era religioso, né? Ele praticava a religião, o texto foi lido agora há pouco, né? Ele era bem intencionado. Lá em Mateus 19, foi lido agora há pouco, Jesus disse, olhou e disse, que farei para dar vida? Até Jesus disse, quem chamou de bom, mas sabe os mandamentos? Veja que ele não disse apenas que sabia os mandamentos, o que ele disse? Ele disse, pratico. Essa expressão juventude significa que ele não era tão jovem, né? Então ele não era mais jovem. É? Por isso que eu citei lá só Mateus, que diz que era um jovem, dizia um senhor. Então ele disse, ótimo bem, conhece os mandamentos? E citou para ele, disse, Senhor, tudo isso tenho praticado ou observado desde a minha juventude. Ou, outra versão diz, desde a minha meninice. O que significa isso? Sim, mas o que é? Em que tipo de lar ele foi criado? Ele foi criado num lar religioso. Tudo isso eu sei desde a minha infância. Isso é, os meus pais me ensinaram. Ele foi criado numa família religiosa, que ele foi ensinado sobre as coisas de Deus desde cedo. Mas filho de crente não é crente. Não é crentinho. Mas os pais do moço rico praticaram o que a Provérbios 22:6 ensina. Ensina o menino no caminho que deve andar. Mais tarde, não se desviará dele. Note bem, uma pergunta. Por curiosidade, está falando aqui que seu filho foi criado por você, vai ser crente? Não. Salvação não é hereditária. O que significa ele não se desviará dele? Ele vai ser diferente. Não é todos, mas os filhos de crente, de um modo geral, mesmo que não sejam crentes, se eles forem ensinados o caminho do Senhor, na igreja e tudo, eles não vão ser marginais. Não vão ser. Tá certo? Porque ninguém foi predestinado a ser marginal. Deus predestinou para salvação e outros para não salvação, mas para ser marginal não. Então quando a Bíblia diz, ensina o menino no caminho, isso é, andar com ele, né? O caminho. Eu tenho 5 filhos homens. E a gente, eu fui na igreja, e um dos meus filhos que é missionário, ele se afastou da igreja e caiu no pastor, porque ele jovem, saiu os 5 jovens da igreja, foram comigo, né? Eu orava muito, falava muito, e já disse que eu estava errado, ainda não estava. Um dia eu entreguei ele a Deus. E eu falei com Deus, se fosse para ficar no mundo que Deus tirasse ele, ou missionário, ou ele morreu, porque eu não queria naquela vida na outra droga. E Deus teve misericórdia dele, e hoje ele é missionário. Eu falei, por que tem que perder todos os 5, meu Deus? Tem coisa assim, minhas irmãs. Eu conheço pessoas. Só para entregar o que Então, alguns exemplos. Eu tenho alguns exemplos. Tem um exemplo que eu convivo bem com ele. Hoje a Palavra da Vida, quem conhece a organização Palavra da Vida sabe que é uma mulher mundial, né?
no Brasil tem mais de 50 anos. Missionários que vieram entre os índios, Haroldo e Ari, e depois criaram essa organização aí na Atibaia. Hoje tem no Sul, tem no céu onde mais, só no Brasil, fora do Brasil, uma imensidade de coisas. O Haroldo, diretor do Plano da Vida aqui de São Paulo, da Plano da Vida, o filho dele, Jones, foi rebelde o mais que se pode imaginar. Ele foi um filho rebelde como você não pode imaginar. Hoje é o diretor da Palavra da Vida. Ele hoje é o diretor da Palavra da Vida. O pai, o Haroldo, aposentou e ele foi. E o Haroldo faz questão de dizer isso publicamente, né? Então, é o caso do filho da minha irmã aí. Foi viciado em drogas e tudo, hoje é um missionário. Eleito por Deus para a salvação. Então, note bem, esse jovem foi criado numa família religiosa. E o evangelista São Marcos, capítulo 10, versículo 21, diz que Jesus o amou. Depois que ele falou com esse moço, e ele disse, você sabe os mandamentos, ele começou a citar, a Bíblia diz que Jesus o amou. Mas diz, para que ele fosse perfeito, faltava-lhe o principal, que era vender o que tinha, repartir com os pobres. Agora eu pergunto aos irmãos o seguinte, eu ponho aqui diante de uma questão. Por quê? Não se pode ser salvo se é rico? Ah, é? A pergunta minha foi esta, estou colocando em mão de homem. Por que ele tinha que vender sua propriedade, seus bens, dar aos pobres, para seguir? Será que não pode, o rico não é salvo? O fato é o seguinte, que Deus conhece os nossos deuses interiores. Você quer ver isso? Lê Evangelho de João 2,25, mas tem que ir rapidinho, nosso tempo está acabando. João 2,25. João 2,25. Não precisava que alguém desse do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Não dá ninguém dar testemunho de ninguém para Jesus. Ele conhecia o coração das pessoas. Então, meus irmãos, eu imagino o seguinte: Deus usou muitos homens ricos. Vamos citar um exemplo? Salomão, a quem Deus deu riqueza que não existia outro rei tão rico como ele. Deus usou outras pessoas, tanto no Velho como no Novo Testamento, pessoas riquíssimas. Eu diria que bom se todos os crentes fossem ricos. Não só ricos, o que mais deveria ser? Dizimistas. Já está nada para ser rico, não é dizimista, não resolve nada. Que bom se todos os crentes fossem ricos e fossem liberais. Fossem dizimistas, pelo menos, não é verdade? Como é duro o rico ser dizimista. Ganha R$1.000, você dá 100 por mês, é fácil. Você ganha R$100.000, dá 10 mil. Caramba, é muito dinheiro. A mesma coisa. A proporção é a mesma. Claro. O dízimo é a coisa mais justa que existe. É 10% e acabou. Ah, eu não faço isso porque é do Velho Testamento. Então rasgo o novo é do Velho Testamento. Então rasga e joga fora. Carrega só o novo na sua mão. Rasga o Velho Testamento e joga fora. Não vale nada. É assim? Olha, se todos os crentes, ou fossem muitos crentes ricos na igreja, as igrejas podiam fazer muitos mais templos, bonitos como este aqui, construir templos, podia enviar missionários para esse Brasil, para esse mundo afora, pagando-lhes um salário condigno. Porque infelizmente é o seguinte, os missionários são muito mal pagos. Não pode. Eu fui até muito sincero com
há muitos anos atrás, eu falei com o Renan Boaner Ribeiro sobre a missão, ele era presidente do Supremo Conselho. Eu falei, olha, reverendo, eu acho que a missão brasileira, mas não estrangeira, que está tratando dos missionários, você pensar um pouco o seguinte: contratar menos missionários, só aqueles que puder pagar um bom salário. Não adianta dizer, a igreja tem 100 missionários no campo. Pobrezinhos estão lá passando fome. Hoje não é tanto assim mais, mas foi assim. Foi assim. Então põe menos e pague melhor. Então por isso que eu disse, ter missionários e pagar o seu salário condigno. Uma outra coisa, Deus não aceita concorrentes. Sabe disto? Olha, há muitos crentes ricos hoje em dia, pessoas que têm uma vida financeira estável. Agora veja, meus irmãos, que Jesus não exigiu isso de outras pessoas ricas que ele conviveu com eles. Pessoas ricas com quem Jesus se encontrou, ele não exigiu isso. Mas essa condição de ir vender suas propriedades, distribuir para os pobres, foi algo que ele requereu como condição para este jovem, porque ele conhecia o seu coração e sabia que o seu coração estava apegado às riquezas. Eu tive presbíteros tão ricos na minha vida lá em Minas, um deles, o seu Pascoal Laviola. Ele tinha fazendas que não acabava mais. Um dia me chamou num jipim para passear na fazenda dele. Ficamos o dia inteiro. Ele disse, bom, nós visitamos pelo menos a metade dessa minha fazenda hoje. Tem crentes ricos, e ricos mesmo. E era um homem que nem dava importância muito para ele por causa das suas riquezas. Nós estamos encerrando. Ô, Divanildo, alguém está ouvindo o sinal aí? Porque, lamentavelmente, não ouço sinal aqui. Disseram que tem que dar o sinal ali naquela porta, mas ninguém dá. E eu não gosto de passar o horário de dar o sinal, não. Se alguém ia pedir o Divanildo que estava atento ali, mas não está ali hoje. Que será, a pergunta, que será que temos de deixar nós por amor a Cristo? O que tem sido o empecilho de você chegar-se a Cristo e ser útil a Ele? Na igreja, exercer a sua função como proclamador da verdade do Evangelho, viver a vida cristã exemplar. Uma coisa interessante lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz que a igreja vivia unida, a igreja trabalhava, a igreja vivia como irmãos, se reuniam, louvavam o Senhor, trabalhavam para a causa. Enquanto isto, Deus acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser salvos. O que dá a entender que aqueles crentes apenas davam um bom testemunho de crente. Porque há muitos crentes aí fora cujo testemunho é terrível. E quando fala que é crente, puxa, você é crente, eu sou melhor do que você. Eu fiquei tão decepcionado na ocasião com a pessoa, eu falei de um nome de uma pessoa, ele disse, fulano é da sua igreja? Por amor de Deus, essa pessoa não paga ninguém. Esse me deve e nunca me pagou. Essa pessoa é da sua igreja, dessa jeito comigo. Longe de dizer o nome da pessoa, que nem por jeito nenhum, né? Essa pessoa não paga ninguém, é trambiqueiro. A expressão foi essa. Eu fiquei morrendo de vergonha. Essa pessoa é trambiqueira. E um crente, ser considerado trambiqueira no mundo? Tudo indica que esse jovem tinha realmente um interesse muito sério em seguir a Cristo. Mas é bom lembrar que a fé em Deus não pode ser definida como um mero consentimento intelectual. Deus exige daqueles que o seguem conhecimento espiritual. Deus exige exclusividade. O primeiro mandamento... Não, mãe, não falou nada. Primeiro mandamento... Quem está lá? Ouviu agora? Ouviu? Que está terrível o sinalzinho aí, por amor de Deus. É o primeiro? É o primeiro, Divanildo? Estou encerrando. O primeiro mandamento... Qual é o primeiro mandamento do decálogo? É o primeiro? Tá bom. Qual é o primeiro mandamento? Não, senhor.
Isso aí é o prefácio dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Deus exige exclusividade. E o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura e figura alguma do que há em cima no céu, que há embaixo na terra, nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus não aceita concorrente. Deus não aceita concorrente. Deixou bem claro isso na vida. Deus exige exclusividade. Então o jovem rico aprendeu que não é possível amar a Cristo e as riquezas ao mesmo tempo. E Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro? Uma pergunta boa em fazer para nós, para a gente como crente, né? Onde está o tesouro? A nossa maneira de viver, note bem, a nossa maneira de viver, ela expõe para as pessoas, sem que nós digamos nada, realmente onde está colocado o nosso tesouro. A maneira de nós agirmos. Eu prefiro ir à igreja ou assistir um programa na TV. Eu prefiro ler a minha Bíblia, orar, ou jogar videogame, navegar pela internet. Eu prefiro evangelizar ou falar de futebol. Onde está o seu coração? São variadas as maneiras que evidenciam que o nosso coração não está integralmente voltado para Deus. Isso acontece, sabe quando? Isso acontece toda vez que Deus deixa de ser prioridade em nossa atenção, nossa vida. A lição de hoje comparou o moço rico com Abraão. Aos dois, Deus pediu que fizesse um sacrifício. A Abraão, que fosse sacrificar o seu filho Isaque lá no Monte Moriá. Ao moço rico, que vendesse seus bens e distribuísse com os pobres. E a Bíblia diz que Abraão colocou a sua confiança em Deus e disse: Deus proverá. O jovem rico colocou a sua confiança nas suas riquezas e a Bíblia diz que ele retirou-se triste, porque possuía muitos bens, muitas riquezas. E com esse ato dele de possuir muitas riquezas, ele quebrou um daqueles mandamentos que ele disse que praticava. Lá em Mateus 22, 37, 39, diz que nós temos que amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo. Então lhe faltava a justiça que Deus exige para herdar a vida eterna. Por isso permaneceu condenado. Portanto, para nós, meus irmãos, é bom dizer que a riqueza é uma boa serva, mas um mau senhor. Quando nós temos as riquezas e nós dominamos a riqueza, porque o problema não está na riqueza, não é isso? O que a Bíblia diz? Lá em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz. O amor, não tê-lo. Fala, dona Dina. Só que eu deixei esse versículo com ela, eu postei no Facebook esse versículo. E eu acho que eu deixei ela com É bem. Mas a coisa, eu falo sempre às pessoas o seguinte: se ele é um eleito do Senhor, se ela é um eleito do Senhor, um dia será chamado. Então é aquela expressão que está na Bíblia, diz o seguinte: vem pelo amor, vem pela dor. Está na Bíblia, mas Deveria estar, né? Eu estou encerrando aqui, para dar o sinal, só uma coisinha aqui. Bom mestre
Jesus não aceitou essa expressão, né? Bom mestre? Bom mestre, ele disse, por que me chama bom? Bom é um só que é Deus. Será que Jesus não se considerava bom? Eu acho que ele sabia que o... Quem era bom? É seu pai. E ele é o quê? Deus também. Eu estou falando coisas aqui, porque a gente vai ler na Bíblia, você vai ler o texto, tem coisas que você não sabe responder. Então eu trago aqui como um tipo de curiosidade. Bom mestre, que farei para dar a vida da terra? Parece assim, quem me chamas bom? Há um bom só que é Deus. Sabe os mandamentos? Então parece que Jesus não se considerava bom, mas não é isso não. A resposta de Jesus não significa que ele não se considerasse bom, porque ele é Deus, e bom é Deus. O seu desejo era mostrar ao homem que ninguém é bom senão Deus, primeira coisa. Segundo, que o moço pudesse perceber que todas as suas riquezas e obras não poderiam fazê-lo bom, porque o tornasse merecedor da salvação, por suas qualidades. A Bíblia de Jesus o amou. Então, na verdade, é o seguinte, repetindo isso, não é que Jesus não considerou-se bom porque ele é Deus. Primeira coisa é que ele considerasse Jesus como Deus. Segundo, o seguinte, que ele veio com o seu bom. O que eu devo fazer de bom? Não, nada de bom que você faça vai tornar você salvo. Você está pensando que você é estudioso, você é religioso, você sabe os mandamentos, você vai ser salvo? Não, você não vai ser salvo pela sua bondade. O que transmitir para o moço rico é isto: Jesus o amou e disse: uma coisa te falta. Retirou-se triste. É o que acontece com todos aqueles que não aceitam Cristo como seu Salvador. O amor desse jovem pelas suas riquezas e a recusa dele em distribuí-los, vai e vende tudo e dá aos pobres, e seguir a Jesus, ele quebrou com isto o maior de todos os mandamentos. Está lá em Mateus capítulo 22, 37 a 35. Faltou-lhe a justiça de Deus para que ele pudesse alcançar o seu objetivo principal, que era a salvação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que a nossa vida esteja desimpedida de qualquer coisa, não seja riqueza, mas outra coisa qualquer. Deus conhece o Deus que está dentro de você. Pode ser família, pode ser outros interesses. Qualquer interesse que não for interesse das coisas de Deus, é um Deus que está impedindo você ser um bom cristão. Pode ser o marido, pode ser a esposa também, pode ser filhos, pode ser o trabalho, pode ser a casa, pode ser as baladas. Vamos ficar de pé, vamos encerrar com a oração hoje. Eu vou pedir a minha irmã Georgina aqui, olha, por favor. Querido Pai, te agradecemos nesse momento da aula de vitória. Possamos, tudo que aprendemos hoje, possamos pôr em prática em nossa vida diária. Te agradecemos pela presença dos irmãos, que é daqueles que não estão presentes também. Mas sabemos que tu visita cada lar, cada filho teu, cada família, tu estás presente. Por isso nós te agradecemos por tudo e abençoes o nosso professor, pastor, que sempre ele possa nos trazer esse conhecimento que aprendemos tanto nesta aula, e os demais professores também que ministram a tua palavra para nós nas nossas vidas. Tudo te agradecemos, porque nos perdão dos nossos pecados e a tua companhia no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Leia a lição número 11, o encontro no caminho de Emaús, no próximo domingo. Obrigado, uma boa tarde, fique com Deus.